Salve F1 Maníacos, eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro aí que traz para vocês de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, sempre às 19 horas no horário de Brasília, alguns destaques do esporte a motor. E hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro, e eu quero aqui, na verdade, trazer um fato muito triste. Foram dois fatos aí no final de semana que a gente teve relacionado ao motociclismo brasileiro. Então a gente teve duas perdas aí irreparáveis no automobilismo brasileiro. Então o primeiro aí, Tunico Maciel, que é bicampeão do Rally dos Sertões. Então ele acabou tendo um acidente na etapa final ali do Rally, no último pedaço do Rally. E ele é bicampeão, como eu disse aqui, estava na frente para conquistar o terceiro título dele. Depois ele foi levado de helicóptero para o hospital, então a equipe médica chegou no local, fez o atendimento, teve que entubar o piloto, então ele chegou aí em estado estável no hospital, mas na manhã desta segunda-feira, então foi anunciado, infelizmente, aí, o falecimento do Tunico Maciel. A gente lamenta muito, já deixo também aqui minhas condolências aos amigos e familiares. É uma grande perda para o motociclismo brasileiro, sem dúvida nenhuma. E também, então, no domingo, né, ontem aí a gente teve mais uma etapa do Superbike Brasil. Foi a quinta etapa do Superbike Brasil deste ano e tivemos também um falecimento, então, do Matheus Barbosa, aí, um jovem de 23 anos, disputando na categoria principal da Superbike, a mesma que corre o Eric Granado, né? Então, conhecido aí por estar disputando a Moto E atualmente, e foi um acidente muito feio, quem pôde ver aí na internet. Então o piloto perdeu o controle ali, brigando por disputas, uma grande disputa ali por posição na junção, ele perdeu o controle da moto. E aí tentou de tudo para se manter em pé, houve até críticas, mas esse não é o objetivo desse vídeo aqui de hoje, e ele acabou então chocando-se aí contra as proteções, e ali foi no alambrado, e na hora mesmo então a organização deu bandeira amarela e depois interrompeu com a bandeira vermelha. Já era um indício aí do pior ter acontecido com o Matheus Barbosa. E agora eu quero entrar no objetivo desse vídeo, que eu fiz esse objetivo, eu fiquei pensando muito aqui se eu traria esse assunto em comentário aqui para vocês, e eu decidi que até seria uma espécie de obrigação para gente, né, que cobre o esporte a motor, que vive do esporte a motor, né, e que tem a oportunidade também de cobrar, de repente de gozar de algumas coisas, e também de cobrar na hora que precisa ser cobrado. E o objetivo então desse vídeo é registrar minha, né, indignação com o fato da gente continuar tendo corrida de moto em Interlagos. Realmente é uma pista que mostrou aí que ela não tem a menor capacidade de receber as motos tão potentes, né, do Superbike, uma categoria que é muito bem organizada. Então são várias cilindradas, várias categorias ali. O evento é um ótimo evento, acontece com muita organização, é um evento muito sério. Quero colocar isso aqui para vocês também, né, que o objetivo não é atacar o evento Superbike em si, mas sim questionar a decisão do Superbike, né, porque a decisão passa, por mais que hajam aí outras implicações e talvez até pedidos, né, dos pilotos para que ainda a gente tenha corridas de moto em Interlagos, a decisão final é realmente da Superbike Brasil, né, do Superbike Brasil. Então esse vídeo é para registrar a indignação, né, com a Superbike Brasil continuar mantendo corridas no Autódromo de Interlagos depois da quinta morte, né? Então foi a quinta morte em Interlagos da categoria. Desde 2013 a gente tem tido acidentes fatais lá, e assim, curiosamente, né, pro lado negativo, óbvio, a gente teve então com esse acidente já acidentes aí então fatais nos 3 setores de Interlagos. A gente já teve morte ali na entrada do S,
né, piloto que passou reto e acabou batendo e morrendo. Já teve piloto que na saída do S bateu nas proteções, foi jogado para a pista, acabou sendo atropelado e morrendo. A gente já teve uma morte no Pinheirinho também, ali no meio da pista, então setor 1, setor 2, e agora também esse acidente fatal ali na junção, né? E assim, não dá para dizer que nada foi feito, né? A gente tem visto, desde acompanhando essas mortes e a categoria também, a gente tem visto que a categoria se esforça em fazer algumas coisas para tentar dar alguma segurança para os pilotos, mas eu acho que depois desse final de semana ficou muito claro que o esforço da categoria não basta. A pista simplesmente é uma pista que não é feita para receber corridas de motos, né, e de uma forma segura, né, porque você pode me colocar, mas olha, a gente tem um evento lá da Ilha de Man, que sempre morre lá, né, os pilotos, é um absurdo, né, a falta de segurança ali, mas os pilotos, eles têm meio que consciência, né, desse super risco e acabam sim se colocando, né, dessa maneira. E aí você pode colocar, poxa, mas por exemplo, o Matheus também, ele poderia ter evitado, ele poderia ter não ido correr em Interlagos se ele achasse que é tão perigoso assim. E aí que eu volto a criticar sim a organização do Superbike, porque vamos tentar nos colocar aí na posição de um piloto que almeja chegar, por exemplo, na MotoGP, né, na Moto3, que seja ali nas categorias mundiais, ou num Superbike Brasil, o Superbike mundial também, né? Então ele tem que começar correndo no Superbike. O Superbike Brasil é um campeonato referência aqui na América do Sul, sem dúvida nenhuma. Eu elogiei a organização, a competitividade também, mas o fato é que o piloto ele não tem alternativas, então ele de certa forma ele sabe do risco, né? Todo piloto sabe que tem risco de morrer quando ele entra numa corrida, mas ele definitivamente não pensa nisso durante toda a corrida, né? Não tem como você pensar nisso. Foi até uma das perguntas que eu consegui fazer para o Drogovic numa entrevista que eu fiz com ele recentemente, né? A gente conseguiu entrar um pouco ali mais numa intimidade, comentando o acidente do Bet, como ele se sentia, né? Se esse medo de morrer era uma coisa que estava sempre presente, né? Por exemplo, no grid de largada, o piloto sentava ali e falava assim, nossa, eu vou bater ali, eu vou morrer. E ele disse para mim que não, né? Que o exercício de concentração deles, eles sabem do risco, mas que ninguém pensa nisso na hora ali. E obviamente é o caso de todas essas mortes que a gente teve, né? Então, o que eu quero colocar aqui é que quando um piloto ele opta por correr em Interlagos no Superbike Brasil, a gente tem várias etapas em Interlagos, às vezes não é só por opção dele, ele tem um sonho maior, então como eu estava dizendo, ele quer chegar na Moto3, então ele precisa correr no Superbike, ter um bom desempenho lá, por exemplo, a gente, na mesma corrida então que o Matheus acabou falecendo, é a corrida disputada pelo Eric Granado, que estava na liderança, o Granado, que é a nossa referência hoje, né, do motociclismo, então da motovelocidade, era também a casa do Alex Barros, até um pouco tempo atrás, a Superbike. Então isso, o piloto ele tem que se sujeitar a isso para poder crescer na carreira dele, no sonho dele de pilotar cada vez em categorias maiores dentro do motociclismo. Então vai muito da decisão da categoria, né? A gente tem outros autódromos, a gente já teve uma morte também da Superbike em Goiânia, mas a gente tem outros autódromos e Interlagos, né? Eu até fui resgatar aqui de uma morte de algum tempo atrás, então o Pitico, que é chefe de uma equipe lá da Superbike, ele falando na época do acidente, se eu não me engano foi do Berto, né, então, e ele também faleceu, e ele disse que, olha, a organização faz tudo o que é possível, eles colocam colchões de ar na maioria da parte, mas o piloto infelizmente bateu numa área onde não tem aquele colchão de ar, né? Então fica provado que desde muito tempo atrás, por mais que se faça, que se pense na segurança, a estrutura, o como é feito, como é construído ali todo o circuito que é feito, a gente sabe, para receber a Fórmula 1, por exemplo, pelo menos até agora, né? A gente não tem isso para o ano que vem, mas é um circuito que foi feito para isso. Para isso ele atende todas as normas de segurança, sem dúvida nenhuma, mas para a moto ficou evidente que a gente não tem condições de continuar com a corridas de moto lá, senão você acaba começando uma corrida já tendo isso, claro, todo mundo sempre tem a consciência de que pode acontecer um acidente e morrer, mas em Interlagos com tanta repetição, parece uma questão mesmo de tempo, se a gente continuar tendo corridas lá, para que a gente tenha uma repetição
disso de novo e a gente volte aqui a falar de mais uma morte, infelizmente, né, nesse caso de um jovem talento, promissor talento, o Matheus, e é isso, né? Então esse vídeo é um pedido, né? Além de eu querer saber também a opinião de vocês sobre a segurança de Interlagos, né? Se é que há alguma segurança para moto, eu queria saber de vocês também o que vocês pensam sobre a gente continuar tendo corridas lá em Interlagos sobre motos, mas é também um protesto e um pedido para a categoria que eles reavaliem o fato de correr em Interlagos. Eu não quero de forma nenhuma o fim do automobilismo, do motociclismo brasileiro, de forma nenhuma, mas eu quero ter certeza, pelo menos o máximo de certeza, porque é um esporte de risco, mas de que a gente não vai ter um final de semana onde a gente vai ter uma repetição de uma morte que a gente sempre noticia as mortes aqui e acabam dando muita audiência, porque o público, ele gosta desse tipo de notícia, entre aspas, é uma notícia, eu não digo que ele gosta pejorativamente, mas é uma notícia que sempre atrai, né? É até normal mesmo que haja isso, mas eu duvido que haja algum jornalista que adore, né, que goste, né, ou que sinta qualquer coisa positiva quando ele está dando uma notícia que um colega, né, uma pessoa que você às vezes já viu correr, já conhece de outras ocasiões, né, o Tunico Maciel, ele está aqui na F1 Mania, se você puxar aí os textos que a gente já falou dele há muitos anos, então é realmente, né, isso do Tunico do Ocidente dos Sertões, né, mas o Matheus, enfim, entra aí como destaque por uma coisa muito negativa. Então, assim, é muito ruim para o jornalista também, tenho certeza disso, é muito ruim para o jornalista dar notícia de uma morte de um companheiro de trabalho, né? Então é isso, é um vídeo que eu peço, além da participação de vocês, claro, é um pedido para que a Superbike Brasil realmente reavalie a realização de corridas de motos lá em Interlagos. Bom, eu vou ficar por aqui hoje, amanhã a gente volta com outros destaques aí, espero que outros destaques mais positivos, né? Do que esse realmente foi um final de semana muito ruim para o automobilismo, motociclismo, para a comunidade do esporte a motor no Brasil. Tá? Então deixo aqui as minhas condolências, né? Os pêsames aos familiares e os amigos aí dos pilotos, e a gente volta amanhã com mais notícias. Um grande abraço.